Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Diz aí, amados, como que vocês estão? Estão bem mesmo? Estão com coragem? Dispostos? Que maravilha, né? Então, ó, vamos lá para nossa aula 40, né? Dando sequência aos elementos da textualidade. Agora estudando os valores semânticos, né? Os valores semânticos de quê? De algumas classes gramaticais que você já conhece, né? Você conhece a preposição? Sim, né? Para que serve a preposição? Para ligar termos, tá certo? Tem valor para ligar termos, mas só que aqui a gente vai estudar a semântica das preposições. Que valor, qual é o sentido dela? Lembra lá dos advérbios? É outra classe gramatical também que você já estudou, né? Que o advérbio é aquela palavra invariável. E dependendo lá, vamos usar o advérbio dentro do texto. Qual é a circunstância que cada palavra que representa o advérbio, né, tem? Qual é o sentido? É um sentido de companhia, de lugar, de tempo, de causa? Então a nossa aula vai ser sobre isso, tá certo? Então, aula 40.1, falando dos elementos de textualidades e valores semânticos. Valor semântico das preposições, dos advérbios, da locução adverbial e das conjunções. Como sempre, a gente inicia, né, com o texto. Agora, do escritor, né, João Cabral de Melo Neto. Olha essa imagem. O que você está vendo aí? Você reconhece que é isso? Vendo que tem uma mão fazendo algo, fazendo uma ação. Tá certo? Reconhece esse produto? Exatamente, esse alimento, né? Está catando o feijão. E o nome do poema? Catar Feijão. Vamos ver. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada, pois chumbo o seu verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e o oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão, entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente. Certo não, quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo. Obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca como o risco. Viu só? Então, essa imagem somente para ilustrar esse poema de João Cabral de Melo Neto. E vamos lá para o Em Tom de Conversa. Suas poesias, né, não seguiram a tendência neoparnasiana de sua época. Seus textos, não caracterizados por rigor formal, construído uma expressão poética, mas disciplinada, apresentando precisão das palavras, produzindo uma poesia de caráter objetivo, como uma linguagem em sentimentalismo e rompendo com a definição de poesia profunda utilizada até então. Agora um questionamento para vocês. Catar Feijão é um poema escrito em linguagem poética lógica. Já estou afirmando. Que reflexões, amadinho, que reflexões este texto, este poema lhe sugere? Quais? Você vai fazer a segunda leitura neste momento, exatamente agora, né? Pode voltar lá
eu coloquei a imagem para vocês, somente sugestão dessa imagem sugestiva, né? Uma pessoa catando feijão. Né? É assim que você cata o seu feijão? Aí ele tá fazendo sempre o catar feijão, né? E a questão e a questão de jogar fora. Qual o grão que vai para fora da panela na hora que você vai fazer o seu feijão? Aquele que boia, né? Aquele que tá furadinho, tá certo? Aí você não vai eliminando. E aí você vai. Qual é a sugestão que dá? Você faz a segunda leitura ou mais leitura que se for possível, tá certo? E comente aí, beleza? Qual foi a reflexão? Sobre o autor. Aqui nós temos, né, uma caricatura de João Cabral de Melo Neto, né? Foi poeta, escritor, diplomata brasileiro, conhecido como poeta e engenheiro. Ele faz parte da terceira geração modernista no Brasil, conhecida como geração 45. Nesse momento, os escritores estavam mais preocupados com a palavra e a forma, sem deixar de lado a sensibilidade poética. De maneira racional e equilibrada, João Cabral se destacou por seu rigor estético. Então, aí um pouquinho de João Cabral de Melo Neto. Beleza? Vamos que vamos agora para os nossos elementos de textualidade e valor semântico, né? Aqui na nossa árvore do conhecimento. Então, qual é o sentido? Quais são os elementos que serão estudados? Nós temos aqui, né? Qual o valor semântico? Né? Os conectivos, como conjunção, preposição, advérbio, locuções adverbiais, né? E locuções adverbiais é quando eu tenho duas palavras com valor de um advérbio. São palavras que ajudam a dar sentido nas orações. A semântica é o termo que tem de origem grega, né? Semanticar, que tem como principal objetivo conhecer o significado das palavras. Qual o sentido? Então, nós temos aqui o seguinte, só para entender, ó, tem uma palavra flor nas 3 orações, mas cada flor que apareceu aqui vai ter um sentido diferente. Vamos lá. No jardim da minha casa havia uma flor amarela. Então, esta flor aqui está no sentido literal, que é o sentido real, né? O sentido denotativo, que é uma planta, né? Exato? Estão entendendo aí? Agora, ela chegou derrubando tudo, né? Delicada como uma flor. Poxa, a flor é delicada. Então, mas só que aqui, a pessoa que fez essa frase falou no sentido irônico, tá certo? Não tá no sentido literal de flor, mesmo, da planta. Isabela é uma flor. Olha só. Quando que ela é uma flor? Ó, porque tá fazendo essa comparação, que ela é delicada, que ela é amorosa. Aqui fez-se o uso, né, da metáfora, então no sentido metafórico. Então, esta questão da semântica. Nós estudamos aqui as figuras de linguagem, mas antes a gente estudou essa questão da linguagem denotativa, da linguagem conotativa, que a linguagem denotativa é aquela no sentido literal do dicionário, e a linguagem conotativa é aquela figurada. Certinho? Então, você já tem esse conhecimento prévio, agora vamos fazer uso. Tá certo? Vamos praticar mesmo. O valor semântico das preposições é variável, depende do objeto que a requisita. Então, aqui, vocês conhecem as preposições, as principais preposições? A, ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, sob, sobre, trás. São as principais 17, tá certo? Então, aqui eu tenho somente a preposição de. E observem que em cada oração ele vem com sentido diferente, com valor semântico diferenciado. Ó,
Cecília saiu de casa. Então, aqui, esse D aqui, dando aqui, ó, o sentido de local. Ó, tá perto de quê? Casa. Estão entendendo? Ó, Cecília saiu de casa. Então, ó, de casa. Então, esse D aí, o sentido, valor semântico de local. Rafael chorava de medo. Ó, a causa que ele chorava, medo. Então, esse D aí, causa. O carro é de Mário. Olha que já é completamente diferente da ideia de posse. Esse D. Partiu de manhã. Aqui, ó. Partiu de manhã. O que eu tenho aqui? Ideia de tempo. Então, amado, o valor semântico das preposições, ela é variável, tá bom? Vai depender de quê? Do objeto que a requisita. Belezinha? Então, vamos tomando nota. Tem mais aqui. Correu até o quarto de Paulo. Olha só. Até o quarto de Paulo. Tá dando que ideia? De distância, de espaço. O D. Vamos à festa com os anfitriões. Ou então, ó, companhia. Tá certo? Situação. Essa bolsa está desde... Ó, segunda-feira. Olha a ideia de tempo. Ó, o desde aí. Comprou um livro para aprender as técnicas. Esse para aqui, ó, com objetivo, com finalidade. Então aqui no caso, há várias possibilidades de significado para o uso da preposição de, assim como para as outras preposições. Aqui eu tenho um com, eu tenho um desde, eu tenho um para. Então, cada um tem o seu valor semântico. E, às vezes, um só, né, tem a polissemia, né, das preposições, com vários sentidos. Não é mesmo? Aqui, as preposições essenciais são palavras que funcionam apenas como preposição. Olha aqui, né? A, ante, até... após, com, contra, de, desde, em, para, perante, por, sem, sob, trás. Tá certo? Faça uma musiquinha aí das preposições para facilitar, né, o aprendizado. Agora nós vamos falamos das preposições. Agora o advérbio. Qual qual o conteúdo, né, o conceito que você construiu sobre o advérbio? O que é um advérbio, né? Aí você fala assim, é a palavra invariável. É uma palavra invariável, que dá uma ideia de circunstância. Não é isso? É. Que ela vai modificar o sentido do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio. Então, o valor semântico dos advérbios dependerá como todos os outros elementos apresentados do contexto em que é empregado. Então, aqui, se eu quero dar uma ideia de afirmação... Então, vou pegar o advérbio que indica afirmação. Ó, certamente entreguei tudo que eu pedi. A mesma coisa se eu fosse usar a locução adverbial. Com certeza, ó, com certeza entreguei tudo que eu pedi. Eu poderia substituir o certamente, que é advérbio, e usar o com certeza. Tá certo? Que é... A minha letra fica feia, gente. Não vou nem escrever. Com certeza. Dúvida. Irei à festa da Maria possivelmente. Olha aqui, ó. Não tá dando. Tá ideia de dúvida. Intensidade. Tenho bastante queijo para fazer aperitivos. Bastante, ó. Intensidade. Eu tenho muito queijo, né? Lugar. Seu apartamento fica abaixo do meu. Olha aqui, dando ideia de espaço. Modo.
Faça isso depressa. Ó, a maneira que será feita. Negação, muito fácil. Não tenho dinheiro. Tempo, levarei o que pediu agora. Viu só? Então, essa daqui, ó, se cada advérbio vai ter um sentido, né? Vai ter um valor semântico. Pode ser de afirmação, de dúvida, de intensidade, de lugar, de modo, de tempo, de companhia. Veja aqui, nesse texto aqui. Presta atenção. E agora? Previsão do tempo com climarato. Primeiramente, ontem choveu muito ali, rapidamente lá. Hoje, certamente, esfria acima, mas somente se esquentar embaixo. Céu bem claro, salvo se tiver nuvens. Amanhã também talvez chova muito ou pouco, ou mal se perceba lá longe. Realmente eu nunca acerto nada mesmo, então possivelmente boa noite, supostamente até amanhã. Então aqui nessa tirinha você percebe que nós temos aqui tanto as conjunções, né, que tem seu valor semântico. Temos também a presença das preposições, temos aqui também os advérbios. E aí você vê, né, o e agora, né, tá introduzindo, esse agora, no presente, ó, tempo, né, com climatéria, esse com climatéria, questão de companhia, né, climatéria, ó, climarato. Ó, primeiramente, ó, ontem, ó, ideia de tempo, muito intensidade. Ali é o quê? Lugar, né? Lá, lugar. Então, daqui dá para você identificar vários advérbios, né? E você vai identificando também o valor semântico de cada um deles. Beleza? O uso dos advérbios enriquece a escrita e mostra o seu domínio ao expressar suas opiniões e textos argumentativos. Descrever cenas e situações em texto narrativo e em todos os outros gêneros existentes. Então, faça bem o uso, né, dos advérbios e das locuções adverbiais. Mais outra aqui para vocês. Nós temos o seguinte, ó, valor semântico das conjunções. Ó, aditivo. Você sabe que quando a gente estuda as conjunções, nós estudamos quando a gente fala das conjunções, das preposições, dos advérbios, a gente fala o seguinte, né? Que lá são classes, né, invariáveis, porque não sofrerá alteração, flexões. Aí você vem para cá, para as conjunções. Aí você vai puxar, quais são as conjunções? As conjunções, ela pode ser coordenadas e pode ser também subordinadas, não é assim? Você já estudou, você já sabe disso. Então, você vai fazer uma frase que quer dar ideia de soma. É claro que eu vou pegar algo, né, o conectivo, que some, né, que junte, que acrescente a ideia, tá bom? E as conjunções coordenadas são aquelas orações, o quê? Independentes. E você já sabe que ela pode ser aditiva, que ela pode ser adversativa, alternativa, ela pode ser conclusiva, explicativa. Na cena que tá lá falando sobre o clima, né? Não é isso? A previsão do tempo. Lá está presente também não somente as preposições, os advérbios, como lá também tem uma conjunção. Quando inicia a fala, né, da pessoa que está falando sobre a previsão, já começa com um conectivo, o com uma conjunção. E já lá no terceiro quadrinho você vai perceber um outro conectivo que é a conjunção. Qual é a ideia que está dando ali? É isso, você tem que ler e entender, assim, opa, isso daqui é uma alternância, opa, isso daqui já está explicando
Entendeu? É isso que você, na hora que for empregar, se você sabe empregar corretamente, pronto, encaixou certinho, é essa a intenção que você tem de causa, de consequência, ou você quer justificar, explicar algo, é só saber usar corretamente os conectivos adequados, né? Que a gente fala dos os elementos, né, coesivos, os conectivos para fazer ligação, né? Recurso linguístico, né? Então, vamos lá para o quadro, eu vou mostrar a cada uma de vocês as conjunções. Então, aqui no valor semântico das conjunções, no caso do aditivo, né? Conectivo aditivo. Comeu pipoca e bolo de chocolate. O que deu a ideia, né? Ó, acrescentou, né? Somou aqui, ó. Comeu pipoca e bolo de chocolate. Ó, conectou o quê? Né? Os termos com a mesma função. Comeu pipoca e bolo de chocolate. Tá ligando aí os termos, né? Com a mesma função, que é de complemento verbal. O aditivo. Comeu pipoca, mas deixou o bolo de chocolate. Olha só, já deu uma contradição, né? Uma oposiçãozinha aqui, ó, que deixou de comer. A alternativa, né? Comeu pipoca ou bolo de chocolate. Tá certo? Ou aí dando opção, né? Conclusivo. Comeu pipoca, pois, olha só, acabou o bolo de chocolate. Olha que tá marcado aqui, ó. Comeu pipoca porque acabou o bolo de chocolate. Ó, explicativo. Beleza? E aqui nós temos a tirinha, né? Olha só o que fala. Ontem acabou a luz lá em casa. E agora? Estamos ralados. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro e foi a noite mais legal da minha vida. Então, aqui, ó, nesta tirinha, ele usou aqui advérbio, ó, presente aqui, ó, lá em casa. Usou locução adverbial em casa, tá certo? E agora, esse e, conjunção, agora, eu tenho o quê? Agora, advérbio. Ó, e meu pai, outra conjunção aditiva. Foi a noite mais legal, usando o que? Advérbio também de intensidade da minha vida. Belezinha? Fácil, né? Então, dentro do texto, você vai identificando, né, cada conectivo, né, e o sentido, né, o valor semântico da conjunção, do advérbio, da preposição. Olha aqui o outro texto aqui, nós temos uma manchete de jornal. Ó, crimes crescem, mas o rio investiga cada vez menos. Ó, crime cresce, mas aí, ó, olha qual o sentido que qual foi o sentido, qual foi a intenção de usar esse conectivo aqui, mas. Qual a intenção, né? Ó, o crime cresce, mas o rio investiga cada vez menos. Então, essa questão da oposição. Tá certo? Vamos que vamos então, amados. Nós temos aqui, né, mais conjunções, né? Mas só que agora são as conjunções subordinativas, né? Aí nós temos de causa. Ó, como não estava pronto, desci para me vestir. Olha só, é a causa, tá certo? Há uma concessão aqui também, ó, concessiva, ó. Não fiquei pronta a tempo, embora tenha me apressado, ó, com uma concessão.
né? Aquele com valor de oposição, né? Não fiquei pronta a tempo, embora tenha me apressado, né? De condição, nós temos aqui, né? Conectivo, né? Condicional. Estaria pronta se não tivesse me atrasado. Então, qual é a condição, né? Se ela não tivesse se atrasado, ela estaria pronta. Aí você também pode ter qual o conectivo que eu poderia substituir esse se aqui com o mesmo valor, sem perder o sentido, né? O mesmo valor semântico. Eu poderia encaixar aqui o caso. Estaria pronto caso não tivesse me atrasado. Agora, final, né? No caso de a conjunção, né? Que dá a ideia de finalidade, tá com objetivo. Qual é a finalidade, né? Faltaram 5 minutos para que tudo estivesse pronto. Esse para que, a fim de que. Então já sabe que dá uma ideia de finalidade. Mais outra aqui para vocês, temporais. Consigo me arrumar quando tudo está organizado, ó. Quando aqui. Quando dá a ideia de tempo. Trouxe aqui esse daqui fazendo propaganda, né? Um texto publicitário. Ó, cascas. Tem mais. Coco, quando se está no topo, todos querem te derrubar, ó. Coco, quando se está no topo, todos querem te derrubar. Se está no topo. Quando aí? Então, esse quando dá a ideia de quê? De tempo. Tá bom? Então, aí você vai percebendo essa questão. Qual o valor semântico das conjunções? Qual o sentido? Mais aqui um pouquinho para vocês. Agora o valor semântico do pronome relativo. Você já sabe que o pronome relativo, ó, relativo a fazer relação com algum termo, né, que antecede. Então, funciona como uma ligação entre duas sentenças, comumente aparecendo no início daquela que se liga à outra. Nós conhecemos essas crianças. Olha aqui nesta oração. Essas crianças estudam no Centro Cecília Meirelles. Ó, você usando o pronome relativo vai evitar repetição do termo. Olha só como que ficou mais interessante, né? Nós conhecemos essas crianças que estudam no Centro Cecília Meirelles. Esse que é o pronome relativo, que está relacionado ao nome, ao termo que apareceu anteriormente, né? O antecedente, tá certo? Esse que vai substituir este nome, ó. Nós conhecemos essas crianças que estudam no Centro Cecília Meirelles. Ficou fácil assim? Para não ficar essa repetição aqui, nós conhecemos essas crianças. Essas crianças estudam no Centro Cecília Meirelles. Então, amados, vocês na hora que for fazer o seu texto, a sua redação, para evitar repetição de palavra, façam uso, né, do pronome relativo, certo? Mais outra aqui para vocês. Nós temos aqui mais um texto publicitário, né, da revista Atrevida. Silvia Rabelo, a boneca que vai fazer os meninos esquecerem os carrinhos. Sapato boneca é o modelo da coleção de inverno Silvia Rabelo, que vai colocar o seu menino nos eixos. Ele não vai tirar você da cabeça, nem largar do seu pé. Então, aqui, esse que, aqui logo está bem em destaque, né? O que vai fazer os meninos esquecer os carrinhos? Ó, a boneca. Tá certo? Então, aí eu tenho um pronome relativo. Beleza? Está relacionado ao nome que apareceu, né? Que antecedeu. Beleza? Vamos lá.
Este é o cantor a cuja música me refiro. Olha só, este é o cantor a cuja música me refiro. Aí você vem aqui e você encontra o pronome cuja, né? Aí eu falo assim, por que que tem este azinho aqui? Ó, o verbo referir, ele pede, né, a preposição a. Se eu colocasse aqui, este é o cantor cuja música me refiro, está incorreta, equivocado, porque o verbo referir, quem se refere a alguém, tá certo? Então, aqui é a preposição. Este é o cantor de cuja música eu gosto. Opa, aqui tá, e aqui ficou de. Por quê? Porque tem aqui o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, você tem que ter esse cuidado de qual é a regência de cada verbo, se pede ou não pede preposição e qual é a preposição adequada. Eu poderia trocar este de por o a? Não, tá? Porque o verbo gostar, ele exige a preposição de, e o verbo referir, ele exige a preposição a, certo? Eu comprei uma casa que fica no bairro próximo daqui, ok. Então, o que fica próximo daqui? A casa. Não vi a bolsa da qual você está falando. Você está falando de quê? Olha aqui, ó. Aquele foi o lugar onde nós conhecemos. Por que ficou onde? Porque a questão do local, lugar. Neste parque eu gosto do brinquedo onde fomos por último, né? Ó, onde que foi? No parque. Beleza? Nós temos aqui, tá certo? Espera aí só um pouquinho que eu vou tomar uma aguinha. Aqui, ó, mais outro, né? Um trechinho para vocês, vivo. Domingo passado, São Paulo fez um dos maiores espetáculos que o Brasil já assistiu, ó. Aqui, ó, que o Brasil já assistiu. Que espetáculo é esse? Nós temos outro aqui. Entregamos o pacote para o cliente, o qual ficou feliz ao receber os produtos. O que nós temos, né? Aqui, ó, já usando o quê? O qual. Pode ser usado? Pode ser usado. Eu poderia também ter colocado. Entregamos o pacote para o cliente que ficou feliz ao receber os produtos. Então, o qual pode ser substituído por que sem a perda de sentido. Tá certo? A mesma coisa, se for o qual, a qual, troca, não vai alterar o sentido. Belezinha? Vamos ampliar mais. Aí, ó, mais dica para você. Tá certo? Então, meus queridos, o que nós vimos nessa aula? Aqui, qual foi o conceito, né, que vocês construíram? Que nós temos, né, vários, né, sentidos para a preposição, que ela adquire de causa, de origem, tá certo? De posse, e que também várias outras preposições podem também ter vários significados, vários sentidos, tá bom? Vários valores semânticos. E a mesma coisa acontece com as conjunções, com os advérbios, as locuções adverbiais e os pronomes relativos. Certinho? Então, amados, ficamos por aqui e daqui a pouco eu retorno para o nosso momento de revisão. Até lá!